Olá, bom dia. 7 horas em ponto, terça-feira, 27 de julho. Veja agora os principais destaques do seu Record Nordeste. Caso Pernambués. Para a polícia, engenheiro que negou envolvimento na construção do prédio de 7 andares que caiu em Salvador tinha, sim, responsabilidade pela obra. Ficou demonstrado, pelos depoimentos aqui colhidos hoje, de que o engenheiro Eduardo Wesley participava ativamente daquela obra. Ele realmente era o responsável. Marquise de uma loja de roupas em Aracaju desaba. No acidente, uma mulher morreu e os 2 filhos dela ficaram feridos. As crianças de 7 e 9 anos ficaram com diversas escoriações pelo corpo. Para os parentes, foi uma tragédia sem explicação. Você vai ver as imagens de uma ação desastrosa da polícia do Ceará, que acabou na morte de um adolescente de 14 anos. Um cinegrafista amador que passava pelo local registrou o momento em que o pai se dá conta do que aconteceu. Francisco das Chagas de Oliveira se debruça sobre o corpo do filho e lá permanece durante quase 1 hora, em silêncio. O policial que disparou contra o garoto põe as mãos na cabeça e observa o desespero do pai. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Record Nordeste. Olá, uma boa terça-feira para você. E a gente começa falando que o que deveria ser utilizado como meio de transporte virou arma na mão de motoristas. Em Salvador, 169 mortes já foram registradas no trânsito só no primeiro semestre deste ano. Em média, isso representa uma morte por dia na capital baiana, segundo a Transalvador. A imprudência é a maior causa dos acidentes. Neste cruzamento na Federação, o motociclista aproveita a falta de policiamento para seguir pela contramão. No Rio Vermelho, o motorista é flagrado sem cinto de segurança. Este outro fala no celular e tenta se explicar. O que você acha que causa mais acidente no trânsito? Falta de atenção. E usar o celular? Também, mas eu tava parado, né? Nas ruas de Salvador circulam hoje 700 mil veículos. Uma frota que não para de crescer em um trânsito onde a imprudência é a principal causa de acidentes e de mortes. A frota de motocicletas cresce 16%, enquanto que a de veículos cresce em 6%. E os motociclistas, por não serem pessoas talvez muito bem preparadas para conduzir e infringem as regras de circulação, são esses os mais vitimados no trânsito dessa cidade. No ano passado foram registradas em Salvador 340 mortes no trânsito, incluindo vítimas por atropelamento. Em 2010, de janeiro a junho, foram 169, uma média de quase 1 morte por dia. Um estudo técnico feito pela Transalvador identificou as avenidas mais perigosas. Como, por exemplo, identificamos na Avenida Dorival Caymmi, que é a avenida que mais tem acidente por mortes na cidade de Salvador. Estamos fazendo a colocação de 2 equipamentos lá, 2 redutores eletrônicos de velocidade, para baixar a velocidade e, consequentemente, baixar os índices de acidente por mortes. Este motorista tem uma receita própria para tentar escapar do trânsito violento. Prestar mais atenção e levar para frente, infelizmente. Caso Pernambués. A mulher e sócia do dono da empresa, Marques Lima, a construtora responsável pelo prédio de 7 andares que desabou em Salvador, prestou depoimento à polícia. Ela disse que não mandava em nada na empresa. Além dela, foi ouvido também um falso engenheiro que já estava preso. Ele foi flagrado com uma planta de outro imóvel também construído pela empresa. O falso engenheiro Luiz Carlos Dias, preso na semana passada, foi o primeiro a prestar depoimento. Ele disse à polícia que não tem relação com o projeto do edifício que desabou, mas admitiu que há mais de 3 anos conhece Silvio Lima, dono da construtora que ergueu o prédio, e também o engenheiro Eduardo Wesley de Aquino, suspeito de ser um dos responsáveis técnicos pela obra. Ficou demonstrado, pelos depoimentos aqui colhidos hoje, de que o engenheiro Eduardo Wesley participava ativamente daquela obra. Ele realmente era o responsável. A mulher e sócia de Silvio Lima chegou à delegacia acompanhada do irmão e do advogado. Ela negou ter qualquer responsabilidade no desabamento. Eu não fazia parte, eu não sei. Eu era sócia no papel, né? É que não conhecia engenheiro, só dona de casa mesmo. O edifício Guaratinga, de 7 andares, no bairro de Pernambués, desabou no último dia 17 de julho, durante a chuva, atingindo uma casa vizinha.
3 pessoas morreram e 2 crianças ficaram feridas. Na semana passada, prestaram depoimento sobre o caso o dono da construtora e o irmão dele, que é mestre de obras. Os 2 disseram que não foi feito estudo do solo antes da construção do edifício e apontaram o engenheiro Eduardo Wesley como o principal responsável técnico pela obra. O engenheiro, por sua vez, negou ter participação no projeto. Até agora, 7 pessoas já foram interrogadas. A polícia ainda deve ouvir esta semana mais 4 engenheiros e 2 arquitetos que também assinaram documentos assumindo responsabilidade técnica pelo projeto do edifício Guaratinga. Também devem prestar depoimento fiscais da SUCOM, que foram ao local da construção entregar notificações do órgão por causa da falta de alvará e de outras irregularidades da obra. Pelo que nós verificamos até o momento, ele poderá ser indiciado sim como dono da empresa e comprovando que ele resolveu por construir sem os critérios técnicos, dos órgãos competentes, ele pode responder por homicídio e lesão corporal. E os outros? Podem ser corresponsáveis no sentido de terem participado e não terem verificado as formalidades exigidas por lei no que se refere às plantas e aos projetos. Você vai ver depois dos comerciais a história completa do PM que matou outro policial militar em Feira de Santana. E vai ver também que a greve, que já passa dos 100 dias, deixa o trabalhador no Ceará com dificuldade para ter os direitos trabalhistas garantidos. E ainda nesta edição, aqui do Record Nordeste, as imagens, veja aí as imagens, desastrosas, da ação desastrosa da polícia do Ceará, que acabou com a morte de um adolescente de 14 anos.